Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Nós vamos começar mais um culto, neste domingo, clamando para que Deus venha nos revelar a sua palavra e que nós estejamos dispostos, com o nosso coração, a não somente ouvir, mas praticar a palavra que Ele nos revela. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Muito bem, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 28 ao 32, amém? A palavra de Deus diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça. João veio no caminho da justiça. E não os creram. Os crestes, Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então Jesus ele está aqui dizendo o seguinte, da importância da gente falar e agir conforme nós falamos. Você vê que na situação, o primeiro filho, quando o pai pede para ele trabalhar na vinha, ele fala, não vou, mas foi. Não é? E o segundo, quando ele fala assim, vai trabalhar na vinha, ele fala assim, sim, eu vou, mas não foi. Isso está no versículo 29 e 30, que nós acabamos de ler. O que tem de mais importante, talvez, para o dia de hoje nessa mensagem, é o fato de que a forma como nós falamos sim, ou a forma como nós falamos não, isso pode nos tornar reféns, sermos dominados, sermos manipulados, ou por pessoas, ou pelo próprio diabo, pelo maligno. Amém? Então você vê que quando nós somos convidados a fazer alguma coisa e a nossa resposta é sim, quando nós deveríamos ter falado não, ou ao contrário, quando nós deveríamos ter falado não, nós falamos sim. Então, essa nossa atitude nos coloca sob um domínio das pessoas na nossa vida. Isso acaba interferindo até na nossa própria personalidade, acaba interferindo no nosso caráter, nós já não sabemos mais o que queremos, isso acaba trazendo malefícios para a nossa vida. Nós, com pretexto de ser agradáveis, com pretexto de ser bonzinhos, vamos dizer assim, de ser ou não, pessoas que concordam com tudo, nós nos agredimos a nós mesmos. E isso dá oportunidade para o maligno destruir a nossa vida. Porque quando nós nos agredimos, nós agredimos o nosso caráter, nós nos tornamos testemunhas falsas. Em nós não há verdade. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele é a verdade. Não é? João capítulo 14, versículo 6, que nós conhecemos, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Jesus. Na verdade é Deus. O caminho de Deus é a verdade. Ao passo que Jesus mesmo fala lá em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Então você pode se ligar a Deus falando a verdade. E quando nós não falamos a verdade, quando nós formos para o lado do engano, ou da mentira, com certeza nós cairemos na mão do maligno. Nós seremos dominados pelo maligno. Amém? A justiça de Deus, ela está firmada na verdade. Não é? Então, eu queria que você visse lá em em Provérbios, desculpa, capítulo 12, versículo 17. Está escrito assim: o que diz a verdade
manifesta a justiça, mas a testemunha falsa é o engano, a fraude. Então, quando nós nos ligamos à verdade, nós manifestamos a justiça de Deus. Quando nós nos ligamos ao engano, a falar aquilo que nós realmente não estamos sentindo, mesmo que seja para agradar pessoas, nós nos ligamos à fraude, à mentira, né, ao engano. E uma coisa que Jesus disse, né, eu queria que você visse, lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. Jesus fala assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém? Então, dizer sim quando nós sabemos que deveríamos dizer não, ou dizer não quando nós deveríamos dizer sim, tudo isso nos coloca sob o jugo, sob o domínio do mal. Isso é de uma procedência do mal. Isso é de uma procedência maligna. Quando nós falamos, né, de ser bons, né, e concordar com as coisas, concordar com pessoas, né, nós não estamos dizendo que a gente deve ser mal educado ou ríspido, mas nós devemos saber com que nós concordamos, né, dizendo sim ou não. Nós não podemos nos comprometer a fazer alguma coisa e, e depois, mesmo tendo dado nossa palavra, fazer de conta que não aconteceu nada. Nossa palavra ela deve ser sincera, né, como Deus ensina, como Jesus ensina. Nós devemos falar as coisas que nós podemos, as coisas que nós realmente entendemos que é o que nós julgamos ser o correto, é aquilo que é a sinceridade do nosso coração. Né? Quando Jesus ele fala, seja o vosso falar sim, sim e não, não, ele estava se dirigindo a um grupo de fariseus que, olha só, no versículo 34, né, quando ele fala assim, eu estou lendo Mateus capítulo 5, versículo 34, que fala assim, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo, né, o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Aí ele fala, ele conclui, seja porém o vosso falar sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Você vê que quando Jesus fala lá no versículo 37, do modo de falar a verdade, sim, sim. Ele está falando porque o costume dos judeus era jurar. Eles manipulavam as pessoas, eles enganavam as pessoas jurando por céu, por um monte de coisa. Só não juravam pelo nome de Deus, porque isso eles temiam. Isso eles sabiam que a consequência seria terrível. Mas eles juravam, eles enganavam. E eles se faziam de pessoas boas, né? Mas na verdade não cumpriam a justiça de Deus porque enganavam. Por isso que quando nós lemos lá, quando Jesus conta aquela parábola, né, dos dois filhos, um que fala que não vai para a vinha trabalhar, mas depois acaba indo, e o outro que fala que vai, mas depois não vai, ele no final ele fala para que fique muito claro, né, que ele estava trazendo isso para uma lição, né, para os judeus, os fariseus, né, os que se julgavam perfeitos na época, mas que seriam deixados para trás por pessoas que eram sinceras. Né? Quando ele fala assim, eu estou lendo agora, voltando, Mateus capítulo 21, versículo 32, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram, vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, a justiça de Deus, ela era produzida com a sinceridade, e eles praticavam a mentira. Eles falavam aquilo que não era verdadeiro. Amém? Isso é uma advertência muito séria para nós. A verdade nos liga à justiça de Deus, né? E
quando nós não estamos no caminho de Deus, nós temos que ser sinceros e falar a verdade. E isso significa se arrepender. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos de não fazermos aquilo que a Bíblia fala, e esse arrependimento é sincero, de coração, então a justiça de Deus nos alcança. Quando nós falamos, né, pastor, mas Deus é bonzinho, Deus, ele é bonzinho, Deus é bonzinho, mas ele fala sim, sim, não, não. Ele fala o que é, ele fala o que é certo. Quando você vê aqui em Mateus, nesse próprio Mateus, aqui nesse próprio livro de Mateus, agora no versículo 20, no capítulo 20, quer ver uma passagem que fala isso? Olha, Mateus capítulo 20, versículo 20. Então se aproximou dele, né, de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, né? A mãe dos filhos de Zebedeu. Nós sabemos que era Tiago e João, né? Com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Então, primeiro ela agradou Jesus, adorando, né? Então ela veio com intenções de reconhecer Jesus, adorá-lo, né? Mas aí depois no versículo 21, está escrito assim, e ele lhe disse, que queres? Ele percebeu que aquilo que a pessoa faz, né, para agradar a gente, mas tendo uma segunda intenção, na verdade é um engano. Então ele pergunta, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que sou batizado? Dizem eles, podemos, né? 23, e disse-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Né? E tanto é que depois embaixo fala que os 10, né, que ouviram os 2 irmãos falando isso, né, se indignaram. Olha só, e quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos, arrumaram uma confusão. O que nós precisamos entender é o seguinte, Jesus, ele é bom, ele deu a vida por nós, mas ele não se deixava manipular, ele não se permitia, né, falar um sim quando a resposta certa seria um não. Isso Deus, né, faz com nós. Né? Deus, ele fala sim e não, né? E é como nós devemos falar. Você sabe que os educadores reconhecem que os pais que falam só sim para os filhos e não falam não, eles criam uma criança desajustada, uma criança que mais cedo ou mais tarde vai ter problema na vida, na sociedade, para o resto da vida. Por quê? Porque ele não foi ensinado, não foi corrigido, né? Porque quando os pais deveriam falar não, os pais falavam sim. E quando os pais deveriam falar sim, eles falavam não. Eles não falavam o que deveria ser falado. Você vê que Deus, ele age com sabedoria. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, está escrito assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Olha só que engraçado. Deus, ele repreende e castiga a todos quanto ele ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né? Então, Deus, por mais que ele nos ame, ele nos castiga, ele nos corrige. Então, você falar sim, sim, e não, não, ou seja, você ser sincero no teu sim e no teu não, você está produzindo a justiça de Deus. Isso é prova de amor. Isso é uma prova de amor pela pessoa. Né? E que você não se permite ser dominado. Né? Ser bonzinho, né? Pode ser até um defeito se a tua bondade não produzir a justiça. Né? Se você defende teu filho, tua filha, no momento em que ele está errado, né, perante a sociedade, perante outras pessoas, você está produzindo a injustiça. Você não está fazendo bem. Você não está permitindo que a verdade prevaleça. Amém? Muito bem. Para encerrar, eu espero que você tenha entendido tudo isso. Eu queria que você abrisse lá no livro de Tiago,
Você sabe que esse Tiago, né, os estudiosos entendem que esse é o meio-irmão de Jesus, o irmão mais velho, né? E o Tiago era irmão de Judas, o que escreveu também uma carta, né? Essa epístola de Judas, né? Eles eram irmãos. Tiago, ele era o principal líder de Jerusalém, né? E junto com Pedro e João, eles eram considerados a coluna da igreja primitiva. E Tiago, ele fala muito bem isso quando ele fala em primeiro capítulo de Tiago, versículo 22, quando ele fala assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, quando você fala uma coisa e você não cumpra, né, você só ouve a palavra de Deus, mas não, você só está se enganando. Não é? E o que ele fala também no capítulo 5, no versículo 12, para encerrar, ele fala com toda veemência, né? Repetindo o que Jesus disse lá em Mateus 5,37. Ele fala assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Amém? Então, eu queria que você entendesse, não é, que nós temos que falar aquilo que realmente nós sentimos que é o correto. Nós devemos ser, acima de tudo, fiéis, né, com a verdade, né, comprometidos com a verdade, porque a verdade ela traz a justiça de Deus. E a mentira, o engano, por mais que nós entendamos que estamos sendo agradáveis, na verdade, nós passamos a ser dominados, né, por pessoas e pelo próprio maligno. E assim sendo, nossa vida é uma vida de derrota. Eu vou pedir para você baixar sua cabeça, fechar seus olhos, medite muito nessas palavras que você ouviu hoje, medite muito nos ensinamentos que a Bíblia traz, né? E que o nosso modo de falar seja sempre a sinceridade, que a hipocrisia seja afastada para sempre da nossa vida. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra, meu Pai, e clamar para que a tua palavra, meu Pai, entre no coração de todos nós que a ouvimos, meu Pai, e que nos fortaleça, meu Pai, a ser firmes, né, na nossa palavra, no nosso linguajar, que nós falemos sim quando é para dizer sim e não quando é para dizer não, que nós não nos contrariemos, meu Pai, para ser agradáveis, mas que nós sejamos firmes na verdade, porque esta é a tua vontade em Cristo Jesus, para que nós possamos ser tuas testemunhas, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, fala amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até na quarta-feira, às 20 horas, né, às 8 horas da noite, no nosso grupo familiar. Até lá, em nome de Jesus.